A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Estamos juntos mais uma vez aqui no canal Palavra de Sabedoria. Seja bem-vindo, que bom acolher você na nossa reflexão. Mais uma vez eu começo pedindo para que você faça o seu comentário, para que você também se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, ative o sininho das notificações. Eu peço sempre isso porque as plataformas, na medida que veem a relevância que o canal tem, por causa da sua frequência, da sua atenção, acaba também divulgando ou sugerindo para outras pessoas. Então, vamos juntos fazer esse grande esforço, vamos fazer esse grande empreendimento para que essa palavra de Deus possa chegar a muitas pessoas. Palavra de Deus que, por sinal, hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos. Você que já se habituou, pegue a sua Bíblia, vamos ler Atos dos Apóstolos 7, versículo de 51 a 60. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 7, 51 a 60. E ali diz assim: homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não a guardaste. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. A estas palavras expirou. Essas são para nós palavras do Senhor. E meu irmão, esse episódio, como você pode perceber, é a narração do martírio de Santo Estevão. Para contextualizar um pouco a nossa reflexão de hoje, veja um pouquinho antes aí, no início do capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos, a comunidade escolheu 7 diáconos para cuidar especificamente das necessidades materiais da comunidade, enquanto os apóstolos se dedicavam à pregação e à oração. E entre esses escolhidos, esses eleitos, estava o jovem Estevão. Ele foi um dos 7 diáconos e é descrito no texto como um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé e do Espírito Santo. Mas veja, sem descuidar das funções que foram confiadas a ele, Estevão, cheio de fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Membros das sinagogas, no caso dos cirenenses e também dos alexandrinos, puseram-se a debater com ele nas ruas. Mas, como eles não pudessem contraditar a sabedoria inspirada de Estevão, eles subornaram pessoas para atestar que Estevão dissera blasfêmias contra Moisés e contra Deus. É um jogo sujo, não é? O trecho que nós lemos é o finalzinho do discurso de Estevão, antes que ele fosse apedrejado e morto por causa de sua fé em Jesus Cristo.
E olha como ele começa dizendo: homens de dura cerviz e de coração e ouvidos incircuncisos, ou seja, que não querem ouvir, não são disciplinados para ouvir a palavra de Deus. Vós sempre resistis ao Espírito Santo com o coração endurecido. Como procederam os vossos pais, assim vocês estão agindo também. E a qual dos profetas vocês não perseguiram? Os seus pais também não perseguiram, mataram os que predisseram a vinda do justo, que no caso era a vinda de Jesus, que ele estava testemunhando, ao qual vocês agora têm sido traidores e homicidas, assassinos. O que impressiona nessa história de Estevão é ver como Deus é glorioso e providente a ungir um jovem, como fez anteriormente com Davi, mas ungiu Estevão para derrotar também gigantes do orgulho, da soberba e da insolência contra Deus e derrubá-los por terra com toda a sua prepotência e arrogância que esses mesmos blasfemam contra Deus. É maravilhoso ver um jovem humilde e confiante colocar-se inteiramente à disposição de Deus para confrontar o ódio e a perversidade que homens que se diziam até religiosos e defensores das leis mosaicas, a quem eles diziam representar Moisés, mas de forma maldosa e cruel, condenam esse mesmo jovem à morte pelo apedrejamento. Mas eu quero mesmo chamar a sua atenção para a incomensurável graça que Estevão recebeu por colocar-se integralmente nas mãos de Deus, combatendo o combate daqueles que corajosamente se dispõem a defender a causa do Senhor entre os homens, ainda que tenham que enfrentar as graves consequências de sua ousadia e de seu destemor. Estevão fitou os olhos e viu a glória de Deus e Jesus ali de pé ao lado do Pai. Eis que vejo, ele disse, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ele viu a glória de Deus. Essa é uma graça extraordinária de confirmação do total êxito e da retidão do empreendimento de sua vida, da vida de Estevão, confirmando para sua alma, para ele mesmo, que ele não somente tinha acertado nas suas escolhas, mas ele foi achado digno de participar da infinita glória celestial, reservada aos verdadeiros e bravos defensores da fé, da justiça e da verdade. E para encerrar, o augusto testemunho desse jovem Estevão, em perfeita sintonia com o Senhor, seu Senhor e seu Deus, antes de expirar, ele brada corajosamente a Deus, Criador de todo o universo, e diz: Senhor, não lhes leve em conta esse pecado. E a essas palavras ele expirou. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, a nossa geração moderna necessita urgentemente de profetas, discípulos, santos e mártires como Estevão, para confrontar a crescente onda de paganismo que assola o nosso mundo. As trevas do mal, da heresia, da apostasia obscurecem o entendimento do povo de Deus e o testemunho autêntico e corajoso de homens fiéis e virtuosos é indispensável, Senhor, para que a vossa glória ilumine a trajetória da nossa igreja nesses tempos difíceis que vivemos. Suscita, Jesus, nós te pedimos, diáconos, leigos, sacerdotes e príncipes para a vossa igreja, homens santos, que sejam arautos da verdade, da justiça, da fé e da caridade, para que o seu povo possa atravessar o vale da sombra da morte, libertos das seduções do mal e do pecado que avassalam multidões. Que o Espírito Santo seja derramado em abundância, para que os inúmeros servos e servas, como Estevão,
venham a empenhar destemidamente suas vidas, a sua segurança e o seu vigor, mesmo que para isso sofram afrontas, perseguições e o martírio, como aconteceu com Estevão. Que a vossa igreja, Senhor, seja revestida de coragem e ardor apostólico para seguir os vossos passos até o Calvário desta vida, na certeza e na alegria da ressurreição e da glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.